matemática é possível com GeoGebra? Eu vou tentar evoluir a partir dessa pergunta que eu mesmo coloquei e tentar mostrar algumas coisas que tem me incomodado, né? Me incomodou no aspecto de que eu vejo que a gente faz subuso do computador, em vários aspectos. E no aspecto, quando fala especificamente de usar o computador na educação, eu acho que esse subuso é mais latente ainda. Eu queria mostrar algumas coisas que as perguntas das pessoas me despertam a olhar para aquilo. E eu escrevi um texto sobre isso e eu fiz o compromisso que esse texto, eu não tinha publicado uma revista esse texto. Esse texto está na minha tese de doutorado e eu publiquei ele no Facebook, publiquei num site e lá ficou. Então, baseado nesse texto, do que é o GeoGebra, eu vou tentar responder que matemática é possível com o GeoGebra. Então, a pergunta que matemática é possível, eu preciso primeiramente dizer o que é matemática, para mim. Né? Não o que é matemática em geral, mas o que é matemática para mim. Então, matemática para mim é um conjunto de enunciados sobre os quais eu consigo produzir significados. Né? Se você procurar numa enciclopédia o que é matemática, o menor texto vai ter 21 páginas. Vai dizer o que é matemática, vai separar em áreas, tal. E eu escrevi em 2 linhas, um conjunto de enunciados sobre os quais é possível produzir significado. Aí você pode falar assim, mas isso qualquer ciência. Sim, qualquer ciência. Essa definição serve para matemática ou para qualquer outra. Mas em específico a nossa tem um certo status para trabalhar com ela. Então eu vou dizer, matemática é um conjunto de afirmações nas quais eu posso produzir significado. Eu posso produzir significados matemáticos, posso produzir significados do professor de matemática, ou posso produzir significados do cotidiano. E aí, essa distinção é interessante, né? Porque quando eu vou falar porque 2 mais 2 é igual a 4, se eu fosse falar na direção do matemático, eu ia utilizar os axiomas de Peano. E ia ter que falar afirmações nesse sentido. Se eu fosse falar usando as ideias do cotidiano, que nem o orientador falou, ele fala, bastaria mostrar os dedos. 2 mais 2 vai dar 4. Isso é uma matemática do cotidiano. Esse é o significado do cotidiano. Não preciso provar axiomaticamente que isso é verdade. Isso seria aceito. E o professor de matemática está entre essas 2 coisas, entre o significado matemático e o significado do cotidiano. Então na escola estão presentes esses 2 significados. Por quê? Porque o professor não pode lidar somente com o significado matemático na escola, senão a sua comunicação com os alunos fica quase que impossível. Ele vai ter que usar os significados do cotidiano e da matemática e tentar conversar com eles para poder dizer como ele vê a matemática. Então por isso que o professor acaba estando entre as 2 produções de significado, porque ele mobiliza coisas da matemática e coisas do cotidiano para conversar com seus alunos. Então, isso é matemática para mim, ok? Um conjunto de enunciados sobre o qual eu posso produzir significado. E o que é tecnologia? Mas por que você está preocupado em fazer isso? Porque eu quero dizer, a partir do que eu estou falando com vocês, né? Até porque o GeoGebra é um dispositivo tecnológico, né? É um software, um dispositivo tecnológico. Então, o que é tecnologia? Eu já falei isso aqui em outros momentos, vou repetir. As técnicas de que os homens de uma sociedade particular em determinado momento da história se valem para satisfazer os objetivos a eles impostos ou que inventam, idealmente ou movidos por necessidades definidas. Então isso é tecnologia. Tecnologia não precisa ter dispositivo, tecnologia não precisa ter aparelho, tecnologia é ação, é ato. A fala é uma tecnologia, é uma técnica. Okay? Então, porque a gente fala assim, nós somos da tecnologia. Bom, todos somos da tecnologia, porque todos inventam soluções para problemas. Quando isso se materializa, vira dispositivo. E quando a gente coloca software no dispositivo, vira um dispositivo sobre outro dispositivo. E tudo isso é um conjunto de coisas que a gente inventou para resolver problemas. Só que a gente tem que pensar que tecnologia na escola é diferente de tecnologia no supermercado. O computador no supermercado é para resolver problemas. É para agilizar processos, é para dinamizar ações. O computador na escola não tem esse objetivo. Você não usa o GeoGebra na escola porque você quer adiantar o conteúdo. Né? Eu nunca ouvi alguém com essa intenção, eu quero passar logo esse conteúdo. Não. A gente usa o computador geralmente na escola porque a gente quer dar mais elementos para a produção de significado. A gente quer que o sujeito seja capaz de dizer mais coisas daquilo que a gente está trabalhando com ele.
Ah, então é assim que funciona a derivada? É isso que você falava de reta tangente? Sim. Quando você imprime movimento, você permite que o cara fale mais. Então, quero lembrar, eu uso o computador às vezes até para causar problemas na escola. Até para causar problemas. Até para trazer para o cara problemas que ele não enxergava. Então, essa é a função da tecnologia na escola. Okay? Não é só resolver coisas, agilizar. Okay? Isso é o computador no açougue. Isso é o computador na farmácia. Esse é o papel deles lá. Mas na escola não. Okay? Então, o que é tecnologia? Isso aqui é segundo Álvaro Vieira Pinto. E o que é para mim? Um conjunto de realizações humanas úteis e necessárias para a resolução de problemas. E o que é o GeoGebra? Nessa minha história eu já respondi várias coisas. Eu respondi já que é uma suíte que reúne um conjunto de programas de matemática. Eu já respondi que é um programa que permite estudar e ensinar matemática. E eu já respondi que é um programa que permite construir objetos com parâmetros numéricos, algébricos e geométricos. O GeoGebra é um pouco de tudo isso, mas ele é um pouco de tudo isso dependendo do uso que se faz. Para que se faz? Então, o uso que se faz dele não é somente para poder produzir materiais para educação, matemática ou outra educação. Então, eu quero dizer para vocês que eu concordo com isso que eu já respondi, mas eu queria ampliar um pouco isso. E para poder ampliar um pouco isso, eu vou pensar o GeoGebra como um dispositivo para auxiliar na produção de significados. Dispositivo porque estou entendendo que é um objeto tecnológico. E por que auxiliar na produção de significados? Porque eu queria perguntar para vocês o seguinte. Vou fazer a minha fala baseada em perguntas e respostas, ok? E perguntas também sem respostas. O que é um vetor? Se eu perguntar para você o que é um vetor, você que já passou pelo menos até por uma disciplina de álgebra linear, uma disciplina de geometria analítica, vai poder me responder. Olha, um vetor, segundo a geometria analítica, é um segmento com 3 características: comprimento, direção e sentido. Na geometria analítica, o vetor é isso. Certo? Ele é um segmento orientado. Se é um segmento, tem comprimento fixo. Se é orientado, tem direção e tem sentido. Ok? Então isso é um vetor na geometria analítica. Isso funciona muito bem na geometria analítica, um vetor pensado assim. E na álgebra linear? Na álgebra linear é um elemento de um espaço vetorial. Certo? E é uma distinção que, quando a gente é aluno de graduação, a gente não consegue. Acabei de sair da disciplina de geometria analítica, onde vetor era um segmento orientado, e agora me falam que um vetor na álgebra linear ele é um elemento de um espaço vetorial que tem que satisfazer lá as características, e um polinômio pode ser chamado de vetor. Uma matriz pode ser chamada de vetor. E o cara fica, que confusão doida é essa? Sim, são coisas distintas, me parece. Tá ok, mas essas coisas elas estão no zoológico matemático, que foi dividido em certas disciplinas, e nós chamamos de nomes iguais, coisas diferentes, ou chamamos de nomes diferentes, coisas iguais. Tá ok, mas e no GeoGebra, o que é um vetor? No GeoGebra um vetor? Aí, né? Isso é um vetor no GeoGebra. Ele dá movimento, certo? Ali tem uma ideia de combinação linear, não é isso? Eu posso falar que o vetor verde é uma combinação linear desses dois aqui, e também posso falar que o vetor azul também é combinação linear desses dois. Também funciona como segmento orientado, mas ele funciona para isso aqui, certo? Eu posso fazer o vetor produzir movimentos, certo? E isso aqui eu construí um dia que um colega de trabalho meu, chamado Eric Amaral, perguntou no grupo, hoje GeoGebra no Facebook: olha, eu vou lá no GeoGebra e digito planificação do cubo, só sai aquela clássica, sabe aquela clássica? Que são 4 faces e 2 formando tipo uma cruz. E eu queria as outras. Caramba, é verdade, tem 11, né? Como fazer isso? E aí eu falei assim, é possível fazer isso aí usando combinações lineares. Então, aí está. E aí nesses dias a gente fez as 11. Só que hoje o GeoGebra já faz isso. Tem um comando chamado planificação com mais parâmetros que faz isso. Ok? Só que vetor no GeoGebra não é um segmento orientado apenas. Vetor é algo para produzir movimento. E se o cara não sabe o conceito de vetor da álgebra linear,
Se o cara não sabe o conceito de vetor da geometria analítica, ele faz movimento com vetor. Por quê? O segmento aponta para lá, eu preciso transladar alguma coisa, eu uso um vetor. O que é vetor? Eu não estou preocupado com o conceito de vetor. Então, essa é a matemática que se produz com GeoGebra. É uma matemática de movimento, uma matemática de ação. Não me prendo somente na definição das coisas. Eu me prendo no que ela me permite fazer, no que esses objetos me permitem fazer. E vetor me permite fazer isso. O GeoGebra como um dispositivo para auxiliar na produção artística. Eu vejo trabalhos, até a Carmen mostrou um livro aqui agora, que falam de matemática e arte. Arte e matemática, aí as pessoas querem encontrar uma interface comum entre o que seja matemática e o que seja arte. Ou como um artista específico, famoso, utilizou a matemática na sua obra artística. E aí eu fico um pouco preocupado com essa questão. Eu não sei, a gente não pode afirmar se de fato aquele artista utilizou a matemática. E também destacar a matemática que o artista tem usado para compor uma certa obra de arte. Eu não sei se eu gostaria de perder meu tempo com isso, porque qual é o efeito disso? O que eu vou causar com isso? Qual vai ser o ganho para o meu trabalho dizer se um artista utilizou álgebra linear, cálculo, equações diferenciais, matemática elementar para compor sua obra? Somente destacar isso não serve para quê? O que me interessa é estar na interface e pensar que nós podemos nos constituir como produtores artísticos. Sim, nós podemos. Nós podemos pegar o nosso conhecimento da matemática ou de outras áreas e poder compor coisas que a gente poderia falar, isso é um produto artístico. Você está na interface, trabalhando com arte, está produzindo artisticamente. Então, mas primeiramente é importante a gente discutir o que são artes, e em específico o que são artes digitais. Então, a utilização do computador para produções artísticas iniciou por volta de 1950, quando se inaugurava um movimento de produção de imagens utilizando algoritmos processados em computadores. Só que é o seguinte, então, os caras começaram a produzir arte pelo computador. E aí eles faziam o algoritmo e... ficou um pouco ruim aqui, né? E o algoritmo, um probleminha, rodava, o computador lia esse probleminha e gerava imagens. E aí os caras imprimiam, né, mais 50 por 60, o que seja, diziam, isso aqui é o resultado artístico de um processo, de um algoritmo. Eles não revelavam o algoritmo, só diziam que era um processo artístico. Okay? Isso não foi uma coisa muito bem aceita na época. E de lá para cá teve esse movimento, os artistas achavam que não vamos informatizar o nosso trabalho, não vamos deixar que seja possível produzir arte usando o computador. Okay? Mas as técnicas foram se ampliando, foram melhorando, e aí começaram a fazer colagem, usar recursos como Photoshop para produzir arte. E a gente atualmente é afetado muito fortemente por isso. O design gráfico nos últimos anos aumentou a sua produção significativamente. A gente vê isso aí nas embalagens, nos anúncios, nas propagandas. A gente vê o resultado da produção artística. Então o design gráfico virou um tipo de arte digital onde é uma arte voltada para o mercado. Para produzir embalagem, produzir produtos, produzir estética, mas é arte. Mas não é arte pensada para colocar em exposições, em museus, como é o caso aqui. E o GeoGebra? Como o GeoGebra lida, como a gente pode lidar com muitas coisas de matemática, de funções, de parametrizações do GeoGebra, numa das nossas aulas lá para o nosso curso de GeoGebra, eu queria mostrar para as pessoas como criar novas ferramentas e, a partir de criando novas ferramentas, poder produzir coisas com elas, né? Por exemplo, eu posso construir círculos, circunferências, clicando num ponto e clicando em outro ponto. Na hora que marcar um ponto e marcar outro, ele faz um círculo que ele calcula o raio. Ou eu posso clicar num ponto e dizer qual é a medida do raio. Ele também constrói. Só que ele não tem, por exemplo, eu clicar em um ponto, clicar em outro e ele usar aquilo como diâmetro e construir uma circunferência. Não tem isso no GeoGebra, certo? Mas quem disse que eu não posso construir isso? Eu posso. Lá em novas ferramentas, eu construo uma ferramenta que eu clico em 2 pontos e ele constrói um diâmetro. E nós construímos. Está aqui.
Né? Inclusive, no nosso curso, isso é o último módulo. A gente ensina para as pessoas como você personalizar o software para o seu uso. Porque às vezes você quer criar uma ferramenta. Eu queria uma ferramenta que eu desse a área e o número de lados, ele construiria um polígono regular. Tem essa ferramenta no software? Não, mas você pode construir. Ok? Então isso é a gente participar da produção do software. Nós nos sentimos flexíveis e autônomos em poder produzir com ele. Então a gente ensinou os caras a construir essa ferramenta. Aí eu falei para o Guilherme, mas só fazer isso é muito bobo, né? Vamos fazer o cara fazer mais do que isso. Beleza, então a gente pegou, colocou uma espiral de Arquimedes aqui, colocou um parâmetro de ângulo, colocou um parâmetro de voltas e falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar pontos nessa espiral de Arquimedes. Aí colocamos pontos, né? É uma função parametrizada, que depende de t, vocês estão vendo lá, que varia de 0 a 2π, e a gente pode fazer uma função A de I, que o nome da expressão é A, que vai calcular um conjunto de pontos. E fizemos esse I variar de 0 até 1 e pedimos que ele colocasse 20 pontos. Ele colocou aí o GeoGebra, é facilmente feito. Está lá na internet, inclusive, disponível isso. Tá ok. E aí? Vamos colocar círculos. Certo? Vamos colocar círculos. Abrimos a planilha do software e vamos construir círculos com essa ferramenta aqui, pegando os extremos, ok? E aí a gente pintou com o mouse, manualmente, né? Atribuímos cores e está aqui. Então, ok. Aí a gente dá uma limpada nisso. Deixa só os círculos. Beleza? E aí, assim, Guilherme, vamos variar os parâmetros, vamos variar o ângulo, ver o que acontece. A gente não sabia o que acontecia, a gente não sabia. E aí a gente foi estudando combinações. N igual a 3 e alfa igual a 110 graus. Deu essa imagem. N igual a 6 e alfa igual a 169 graus. Deu essa imagem. N igual a 1 e alfa igual a 90 graus. Deu essa imagem. As combinações são infinitas, né? A gente pode variar os ângulos como a gente quiser. N igual a 3 e alfa igual a 97. E agora variando um pouco mais, deixando a coisa com movimento, ela fica produzindo essa imagem. Eu acho que isso é arte. Você não acha? A arte não está ligado ao esquema de produção. A arte está ligada ao resultado final. Certo? Nenhum artista fala para o seu público como que produziu tal obra. Ninguém está preocupado com isso. O que é chamado de arte está ligado ao resultado final. Se as pessoas apreciam aquilo como arte. Então veja bem, senhores, é possível fazer arte com o GeoGebra? É possível fazer arte com o GeoGebra. Certo? Isso depende qual o fim que você quer, o que você pretende fazer com ele. Então eu penso que estudar matemática para produzir essas coisas aqui é interessante. Olha quanta coisa que a gente pode aprender aqui. Espiral de Arquimedes, curvas parametrizadas, ângulos, translações, rotações. Eu estou produzindo algo e nesse ato de produzir algo eu estou aprendendo novas matemáticas. Por quê? Porque o GeoGebra me permite fazer um laboratório de experiências. Isso foi um experimento que a gente fez, a gente não sabia qual era o resultado. E aí, variando isso para mais, vai acontecer coisas incríveis aí em termos de cores. Mudando as cores, acrescentando círculos, vai acontecer coisas surpreendentes aí, ok? Então, o GeoGebra é um dispositivo para auxiliar na produção artística e nesse ato de produzir artisticamente, eu descubro novas matemáticas, eu aprendo novas matemáticas para mim. Novas matemáticas para mim, não é que eu estou inventando coisas, é que eu estou descobrindo coisas que eu não sabia no ato de produzir esses objetos. E aqui tem um outro caso. Esse outro caso eu já falei aqui também em outra ocasião, que um professor propôs para os alunos um desafio assim. Olha, pegue um pontinho, escolha um código. Aí os alunos escolheram 1, 2, 3. Então, caminha 1, gire 90 graus, caminha 2, gire 90 graus, caminha 3. E aí você vai fazendo isso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai repetindo o código. Eu vi isso numa revista do professor de matemática. Eu achei uma barata aquilo lá. Você sinalizou assim por quê? Não, aqui 90 graus é 5 quadrado.
Não, vamos pegar aqui em casa, ó. Vamos pegar aqui, ó. Se os números forem iguais, vai ser sempre um quadrado. Agora os números são diferentes. Ó. 3, 2, 6. 2, 2, 1, 3, 4, 2, 6. Está sempre girando, tá vendo? Se os números forem iguais, fecha 1. 1, 2, 3, 4, fechou. Se eles não forem iguais, 1, 2, 5, 1, 2, 5, entendeu? Esse é o movimento. E o professor fez isso com os alunos na sala de aula de educação básica. E aí falou para os caras, e aí, que figuras deram? Os alunos categorizaram, colocaram no plano cartesiano. Isso é um artigo que está na revista do professor de matemática. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, sensacional esse sujeito. Como é que ele leva na sala de aula isso? Aí ele fala assim, qual que é o conteúdo? Você está ensinando o quê, professor? Estou ensinando desenhar na malha quadriculada. Vou colocar isso na minha pauta, desenhar na malha quadriculada. Isso é conteúdo de matemática da educação básica? Estou ensinando a como perder tempo de forma interessante. Vou colocar isso também na pauta de chamada. Né? Tem que ter um registro, né? Gastando meu tempo de forma interessante na escola. Né? Isso é um conteúdo interessante para colocar na pauta, né? Porque apesar da escola, as pessoas ainda são criativas. Eu ouvi essa frase essa semana, achei surpreendente. Né? Então aí, eu falei, Guilherme, vamos potencializar isso. A gente já matou a charada. O cara já fez isso na escola dele com as crianças. E se tivesse 15 números no código? Não dá para fazer na mão, né? A malha quadriculada ia escapar. E aí usamos o computador. Criamos no GeoGebra como fazer isso. Digita o código aqui, seleciona as interações e o software desenhava. E a gente ficava surpreso com as coisas que a gente via. Certo? Aí a gente começou a colocar um desafio um para o outro. Eu quero um código que os segmentos não passem um em cima do outro. Gente, isso aqui está lá no meu usuário de GeoGebra lá. Essas imagens daqui são essas imagens que os segmentos não passam um em cima do outro. O que é isso? Por que isso fecha? Campos vetoriais respondem isso. Certo? Combinações lineares. Mas isso aí você estraga a brincadeira, Sérgio. Eu queria só desenhar. Tudo bem, mas se você quiser me explicar o porquê fecha, você fizer combinações lineares, você explica o porquê fecha. Ok? Mas só o ato de criar isso é interessante. A investigação, testar hipóteses, errar, corrigir, voltar, reconstruir, apagar, e o software. Esse é o ganho qualitativo do computador na sala de aula. Esse é o ganho qualitativo. Eu saí do papel que era interessante até um certo momento e ganhei qualitativamente porque eu pude investigar códigos com 15, com 20, com 30 números. Eu pude repetir, Foi isso. Esse salto que o software me permitiu ao construir isso. Ok? E isso para mim também é um objeto artístico. Certo? Porque se fosse um artista famoso que publicasse isso lá no Museu do Louvre, todo mundo ia falar que era arte, né? Aí se é a Carmen que faz, o Sérgio, o João, a Isa, não. Por que não é? Por que não é? Então nós temos que pensar que nós podemos ser artistas. Não me interessa a interface matemática em arte. Me interessa estar nessa interface e poder produzir na interface. Ok? O que matemática usou talvez seja interessante para alguns processos. Ok? Os recursos internos do GeoGebra e os conhecimentos matemáticos que tenho e o que desenvolvo são submetidos às minhas ações criativas. Tenho em mente um certo resultado visual e quero obter esse resultado com as ferramentas de ofício que tenho a meu dispor. O GeoGebra é para mim como são o pincel e a palheta na mão do pintor. O conhecimento matemático e o conhecimento de modos de uso do GeoGebra compõem a minha técnica, a forma de executar certa arte. Isso que é um movimento artístico quando estou com o GeoGebra. A matemática que eu conheço e que eu vou conhecer são instrumentos. Eu quero compor um resultado, eu tenho em mente fazer isso. E eu vou jogar com isso. Eu vou arriscar, eu vou construir, e vou entrar o meu movimento é um movimento criativo. E aí,
Para executar esse movimento criativo, por certo, eu teria que aprender novas coisas, novas matemáticas, novos modos de uso do GeoGebra. E aí, se eu me interesso por essa matemática, na minha sala de aula específica, eu vou destacar isso. Se eu não me interessar naquele momento, eu vou destacar o resultado final, a minha produção artística. Ok? Então, isso que eu falo, que eu chamo de arte digital com o GeoGebra. E existem outros tantos exemplos. O GeoGebra como dispositivo para auxiliar na produção de jogos. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: como que eu concebo jogos, ok? Salem Zimmermann é uma coleção de 4 livros que acho que todo mundo poderia ler quando discute a questão de produção de jogos, chamada A Regra do Jogo. E eu comprei esse livro quando estava fazendo aquela novela, né? A Regra do Jogo. E de jogos de tabuleiro, jogos digitais. Cada pessoa define os jogos à sua maneira. Os antropólogos e os especialistas em folclore em termos de origens históricas, os militares, empresários, educadores em termos de usos, os sociólogos em termos de funções psicológicas e sociais. Faço referência a jogos de tabuleiro cujo objetivo consiste em realizar um desafio imposto por um enunciado explicitado ou não no jogo. Por exemplo, esse jogo tem um enunciado implícito. O que faz com isso? O que faz com isso? Tem que colocar em ordem os números. Um dia eu viajei com meus filhos, tenho 3 filhos, um deles chama Gabriel. E fomos para a praia e o Gabriel foi comigo no banco da frente do carro. E eu coloquei de propósito, não é? Na frente do carro assim. E ele chegou assim: pai, o que é isso? Você ganhou um jogo. Como assim um jogo? O jogo para mim ele joga no tablet, no celular, não, seria um jogo. É dos tempos antigos, quando a gente jogava, né? Jogo físico, né? Tá, o que faz? Faz o seguinte: coloca em ordem e você ganha R$1. Você ficou lá uns 30 km depois, está em ordem, R$1. Agora você coloca em decrescente, do 15 até 1, mais R$1. Agora você coloca em coluna, ele foi colocar. Você que até chegar lá em Guarujá, em São Paulo, ele fez de trás para frente, de para trás, na diagonal, ele fez de tudo, né? E ele foi aquele negócio, e se manteve ele acordado, tinha um companheiro, né? Tal, e ele aprendeu a lidar com permutações. Esse jogo é chamado 15 Puzzle. Ele tem artigos escritos sobre permutações a respeito desse jogo. Se você pegar a peça, por exemplo, 3, tirar, a peça 4, tirar, colocar a 4 no lugar do 3 e a 3 no lugar do 4, nunca mais você coloca em ordem esse jogo. Existe um teorema associado a isso, que fala isso. Ok? Porque existe uma quantidade de permutações. E esse jogo, ele é o jogo que antecede o cubo mágico, chamado jogos de permutações, ok? Então, quando eu falo de jogos no computador, eu estou falando desse tipo de coisa aqui, ok? E aí, em jogos de permutações, um colega perguntou, só um detalhe, ok? E eu acho muito interessante isso, porque na escola a gente quer didatizar as coisas, né? A gente quer tornar tudo didático, né? A gente quer arte e matemática, jogos e matemática, tudo tem o mesmo fim, tudo é para ensinar matemática. Nunca o jogo é pelo jogo, nunca a gente joga porque é interessante jogar. Cara, jogo é para divertir, eles são simplesmente lazer. Isso é o que o cara fala, é o que o Salem Zimmermann fala, ok? Então, isso que eu penso, jogo é lazer, certo? Em um grupo de discussões numa rede social foi proposto um problema. Qual o problema? O cara falou o seguinte: eu queria construir esse jogo aí, colocou a imagem do jogo. Como implementar esse jogo para ser jogado em um computador? Objetivo: trocar as peças azul e vermelha de lugar. As peças se movem para a casa vazia em linha ou coluna. Para uma peça ocupar a casa vazia, deve ser adjacente a ela. Uma peça não pode saltar outra. Então veja bem, o objetivo do jogo é: essa peça vem para cá e essa vai para lá. Mas como fazer isso? É um jogo de permutações, certo? E aí como que as peças caminham? Olha, se a peça está adjacente à casa vazia em linha ou coluna, ela pode ir para a casa vazia, certo? Se ela não estiver, ela não pode. Essa peça aqui não pode vir para cá. Senão ficaria fácil, não ficaria fácil? Essa vem para cá, essa vai para lá, essa vai para cá, 3 movimentos. Acabou o jogo. Certo? E para que servem as outras peças então? Para atrapalhar. Só para atrapalhar, é isso? Porque é o desafio do jogo, né? Tá, e aí?
temos que construir esse jogo. E estava numa rede social onde os caras estavam discutindo como fazer jogos. Falei, cara, está aí uma bela oportunidade para discutir matemática, né? Está aí uma bela oportunidade para construir conhecimento e utilizar quem? Quem? GeoGebra. Então agora o desafio é como construir esse jogo no GeoGebra. Aliás, tinha um mini curso, né, Carmen, que a gente ia fazer, né, aqui, né? Mas não deu certo. Fica para outra oportunidade, para a quarta visita. Então, como construir jogos no GeoGebra? E aí eu me atirei ao desafio e construí. Conta movimentos, joga. Por exemplo, eu vou abrir aqui o jogo. O jogo você pode fazer isso com ele, ó. Ó, você consegue movimentar o tabuleiro. E aí eu vou iniciar. Clico na peça. Ela vai para o lugar, tá vendo? Ó? E eu consigo fazer isso com o tabuleiro, né? Isso aqui não foi porque eu programei assim, é porque o software já tem isso, é a janela 3D do software. Mas aqui não é o software, aqui é o jogo. Vocês notaram que o software desaparece? Desaparece a matemática, desaparece vetores, desaparece cones. Por quê? Porque aqui a interface é o quê? É um jogo, certo? Não me importa agora se eu posso construir vetores, círculos, cilindros. Importa que eu estou jogando agora. E isso que eu fiz. Eu construí um objeto para ser jogado. Somente isso. Ok? Estou olhando para a ação de quem joga. A ação de quem joga é: eu tenho que clicar na peça e o jogo tem que funcionar. Se o movimento pode ser realizado, a peça tem que se deslocar para aquele lugar e eu posso realizar o próximo movimento. É isso que tem que cumprir o papel, ok? Ele tem que permitir que eu veja o jogo, que eu pare, né? Sabe por quê, gente? Porque quando a gente está com um jogo na mão, a gente vira, olha, tal, desmonta, né? Então essa flexibilidade o software podia me dar, ok? O desafio de fazer isso, que meu objetivo aqui é: que matemática é possível com a GeoGebra, né? Bom, a primeira coisa eu fiz o seguinte: eu coloquei pontos. Coloquei pontos digitando as suas coordenadas numa janela 3D. Depois eu coloquei círculos e cones. Assim, prendi um círculo a um ponto e fiz uma extrusão, construí um cone. Então eu tenho um ponto que é a âncora. Construo um círculo que é a base do cone. Vou extrudar, construo um cone. Certo? Perfeito. Então, estão os elementos básicos da matemática aí. Ok? E agora, eu construí cada ponto distante 2 centímetros um do outro. Ok? Tem 2 centímetros um do outro. Como que eu faço para dizer o seguinte: olha, quando clicou na peça, ela pode movimentar? Eu tenho que criar eu tenho que dizer para o software, né? Clicou na peça, ela pode ir para aquele ponto. Ou seja, se clicou na peça que está ancorada em D, ela vai verificar que distância que eu estou de E. Estou a 2 centímetros? Estou. Então eu posso ir para lá e o E vai para lá. Eu permuto os pontos. Certo? Foi isso que eu fiz. Cliquei no ponto B. Diagonal, correto? Diagonal. 2 raiz de 2 a distância. Não é igual a 2. Então eu não posso ir para lá. Veja bem, eu tenho que criar um código para as peças que funciona para a peça em qualquer posição que ela esteja, porque as peças movem de lugares, certo? Gente, eu estou pegando, olha o que eu estou fazendo agora, eu estou traduzindo o funcionamento interno do jogo para a matemática. Estou matematizando a regra. É isso que eu estou fazendo. Certo? Se eu fosse fazer em outro software isso, no Flash, no PHP, eu não teria um ambiente matemático em volta. Eu teria que construir as bibliotecas no ambiente matemático.
Aqui não, eu tenho, o GeoGebra lida com matemática. Então eu estou pegando as regras do jogo, como que eu espero que ele funcione, estou matematizando, transformando regras em matemática e fazendo o jogo funcionar. Então essa aqui é a matemática do GeoGebra. Faz o dispositivo funcionar e eu coloco isso ao meu serviço, coloco isso em exercício, ok? E aí, eu criei, olha aí, ó, 3 linhas de código para cada peça, as mesmas 3 linhas de código para cada peça. Se você fosse construir um joguinho como esse, para Android, ou que seja, no mínimo, ia ser umas 150 linhas de código. Mas como o GeoGebra lida com matemática, lida com esse ambiente, foram 3 linhas de código. Por quê? Porque eu matematizei as regras. E por isso que isso é um exercício interessante. Aí o jogo ficou pronto. Então, por que construir um jogo no GeoGebra? O processo de construção é uma oportunidade para mobilizar conhecimentos matemáticos que tenho e de produzir novos. Se eu não conheço a matemática necessária para construir aquilo, eu desenvolvo outras. Eu aprendo outras. Eu tenho 3 filhos, eu falei para vocês, né? Meu namorado também tem um filho. De segunda-feira à noite em casa vira uma sala de aula de squat. Um tem 8, outro tem 11, outro tem 11. Meu filho falou: pai, eu quero ser designer de jogos. Foi a melhor coisa que ele me falou. Quero ser designer de jogos. Seria melhor antes ele falasse: eu quero ser professor de matemática, porque só os escolhidos, né? Só os escolhidos. Não é todo mundo não, né? É só uma nata da sociedade, né? Que é professor de matemática. Entendeu? Então, nós temos que valorizar, né, a gente, né? Se a gente não valorizar, eu escolhi a melhor profissão do mundo. Eu acho que é melhor. Sabe por quê? Porque que profissão que dá pra gente a possibilidade de trabalhar com matemática, trabalhar com computação, trabalhar com gente, trabalhar com educação. Que profissão que dá essa possibilidade? Fora da educação matemática? Né? Mas enfim, voltando, meus filhos. E aí, quero ser designer de jogos, pai. Meu filho de 11 anos tem um canal no YouTube onde ele ensina como jogar Minecraft, como jogar não sei o que lá, um monte de coisa, né? E enfim, eu quero entrar agora, pai, na esquema da produção, eu quero produzir. Beleza, vamos produzir jogos do Atari. Então minha sala virou sala onde a gente constrói jogos no Atari. Eu fui aprender o Squat e comecei a ensinar para eles como construir jogos do Atari. Eu disse: pai, eu não sabia que nós fazíamos jogos tão legais. Sim, River Raid é um barato, não é? Come, eles falam de come, Pac-Man, não é isso? Então a gente construiu o Pac-Man, a gente construiu outros jogos lá, e eu estou ensinando plano cartesiano, números negativos, números positivos para um menino de 8 anos. Por quê? Porque é necessário. É necessário. Se ele não souber números negativos, ele não faz a peça se movimentar. Pai, de onde deve sair o aviãozinho? Deve ser daquele cantinho ali. Lá é o quê? Lá é Y positivo e X negativo. Ah, como assim? Aí eu explico o plano cartesiano e aí a gente constrói o jogo. Tem um motivo. E aí eu quero construir um jogo, pai. Então beleza, então é assim. Então a gente desenvolve a matemática que precisa. A gente aprende o que é necessário. O processo de construção possibilita problematizar a transposição de regras do jogo para matematizações e algoritmos que fazem o jogo funcionar. Eu mostrei um exemplo pequeno aqui, né? Como fazer as peças movimentarem. Eu estou matematizando, transformando regra em matemática, traduzindo a regra para a matemática. O processo permite compreender 2 formas distintas de se relacionar com o jogo: a do jogador e a do design de jogos. Gente, é aquele negócio: levei o jogo para a sala de aula e não foi legal. Não deu aquele negócio. Ah, mas quem disse que aquele dispositivo é um jogo para aquela criança? Às vezes nem é um jogo. Ele não se sentiu desafiado por aquilo. E também, professor, o que a criança queria naquele momento era jogar, não era aprender matemática. Você colocou o jogo na mão dele, ele queria jogar. Então, pouco importa se o resto da tem um plano cartesiano onde a peça termina lá no meio, no ponto 00. Pouco importa. Tá? Mas é lógico que eu posso usar isso para ensinar matemática. Mas às vezes o cara está em outra atividade, ele está
na atividade do jogador. Você, quando constrói jogos, você pode passar por 3 atividades: a do jogador, a do design dos jogos e a do professor de matemática. Cada um produz um significado distinto nessa atividade para aquilo que está fazendo. Quando você está na perspectiva do design de jogos, você quer fazer com que as coisas funcionem. Eu construí o jogo Resta 1, o primeiro jogo que eu construí. E aí meu irmão falava para mim assim: tem 2 professores que são professores de matemática. Olha assim, olha aqui, você joga o que faz, pensa no meio. E eu tentava fazer um negócio e não fazia. Eu falava assim: caraca, eu construí o jogo, eu programei o jogo. Programar o jogo é uma atividade. Jogar o Resta 1 é uma outra atividade. É uma outra coisa. São produções de significados distintas. Certo? Olhar para aquilo com um olhar de matemática é uma terceira atividade. É outra coisa. Okay? Então, construir jogos no GeoGebra me dá essa possibilidade de ver essas coisas, de problematizar essas questões. O GeoGebra como dispositivo para auxiliar na resolução de problemas. E eu prometo que esse é o último tópico, tá? É o seguinte: tem um cara chamado Terence Tao, um matemático famoso, e você deve conhecê-lo já. Ele escreveu um livro, Como Resolver Problemas. E eu pergunto para vocês, né? O centro da nossa atividade é resolver problemas, né? Porque quando a gente resolve problemas, a gente desenvolve conhecimentos, né, de matemática em específico. Então o centro da nossa atividade é isso. E aí o Terence Tao fala o seguinte: para Terence Tao, em um livro escrito quando ele tinha 15 anos, Terence Tao foi um daqueles meninos campeões de Olimpíadas de Matemática, tipo essa da UBMEP. E ele falou que resolveu um problema. Eu resumi. É lógico que o livro dele tem outras tantas coisas, né? Compreender o problema constituído a partir de enunciados. Tem que compreender o que está escrito ali. Escolher uma boa notação. Estabelecer resultados sobre o problema. Em suma, para Terence Tao, se o cara compreendeu o enunciado do problema, se ele conseguiu estabelecer uma boa notação, e ele conseguiu estabelecer resultados, ele conseguiu resolver o problema, certo? Então, isso aqui eu já discuti aqui em outro momento. Quadrados iguais são recortados de cada canto de um pedaço retangular de papelão medindo 18 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura. E uma caixa sem tampa é construída virando os lados para cima. Determine o comprimento X dos lados quadrados que devem ser recortados para a produção de uma caixa de volume máximo. Isso aqui é o típico exercício, a questão quando o professor entra em máximos e mínimas com tudo derivados. Professora de cálculo Carmen, é isso? Né? Judia os alunos com esse negócio, né? E aí, como é que faz isso? Está aqui a cartolina, 18 por 15. Recorta quadrados. Tá, quanto que mede o comprimento da caixa? 18 menos 2x. E aqui? 15 menos 2x. Eu entendi o problema, estabeleci uma boa anotação e agora eu vou resolver. Qual é o volume? A área da base vezes a altura. Largura vezes o comprimento vezes a altura. Comprimento, 18 menos 2x. Largura, 15 menos 2x. Altura, qual é a altura? X. Altura é x, certo? Isso aqui dá um polinômio de grau 3, não é isso? Multiplicando. Multiplicou, se arrumou, tá aí. Certo? E aí, o que eu faço agora? Na dúvida, derive. Certo? Chegou lá, uma prova, não sabe o que fazer? Deriva. Certo? Deriva que alguma coisa vai dar certo. Ok? Isso. Regra da potência todo mundo sabe, não é isso? Deriva. Derivou, deu isso. O que eu faço com a derivada? Derivada é um ponto de máximo, então tem reta tangente, horizontal, que é extremo ou não existe. Então você iguala a derivada a zero. Igual a derivada a zero, você encontra 2,72 e 8,28. Esses são os cortes. Não, não são os cortes. Porque na matemática aplicada, nós temos só encontrar a solução da equação, correto? Tem que encontrar a solução da equação e voltar para o problema e falar: isso aqui dá mesmo? Isso aqui serve? Isso aqui serve? Quem vai fazer um corte de 8,28 nesse papelão aqui?
no comprimento daria, né? Que é 18. E na largura? Não dá. Então não pode ser 8,28, vai faltar papel. Não é isso? Então tem que ser quanto? 2,72 tem seu corte para a caixa da... Agora, eu fico imaginando, né, na indústria, né? Olha, nós temos aqui 1 milhão de placas de metal de 18 por 15. Olha o problema, né? Não sei porque surgiu, mas nós temos 1 milhão de placas de 18 por 15. Eu quero cortar e formar caixas, certo? Como que eu vou fazer isso? Na indústria, né? Chama o matemático lá. Aí o cara vai lá, você deriva, corta assim. Aí o cara vai lá e monta a caixa para você. Montou a caixa. Essa é a caixa que dá um maior volume. Deu um maior volume. Gente, não é assim que funciona na indústria, né? Ninguém tem 1 milhão de placas de metal para cortar, para dar... Na indústria tem outros determinantes. Tem a embalagem que vai caber na prateleira, que vai caber a quantidade de produto, vai ser estético, vai caber a marca, vai ficar bonito. Então, é legal, a solução de Teresital é interessante, porque nos indica, vai resolver o problema matematicamente, vai resolver matematicamente, vai ter a resposta objetiva, precisa, exata. E esse é o papel matemático da gente, quando a resposta matemática for a necessária. Mas às vezes não é só a resposta matemática que eu quero outras. Eu quero estudar o problema. Aí eu faço o seguinte, eu coloco a possibilidade da caixa ter 13 por 11, 13 por 12, eu posso ampliar ou reduzir o corte, não é isso? Eu posso dobrar e desdobrar a caixa, certo? Para eu ver o que acontece. Eu consigo analisar o ponto ótimo para essa caixa é aqui, mas eu vou me desviar para esse porque eu quero essa estética aqui, certo? O problema são em outras dimensões. Não é só maximizar o volume, é maximizar o volume, é privilegiar a estética, é caber a minha marca, é caber o que eu quero. Eu e a Carmen estamos escrevendo um artigo, vai sair daqui a uns tempos, né, Carmen? Sobre como estudar volumes de revolução de até maçã. Achei legal lá. Vamos pegar uma maçã, vamos cortar a maçã, uma fatia, vamos colocar isso no caderno, vamos desenhar pontos na maçã e vamos desenhar a maçã, vamos tirar uma foto com o celular, vamos jogar no GeoGebra e vamos produzir a maçã e vamos falar o volume da maçã. Que coisa interessante fazer com maçã, né? Antigamente se comia maçã, né? Mas a gente pegou a maçã, pegou a lata de refrigerante e a gente mostrou para os caras assim, qualquer objeto que dá para fazer revolução, cilindro, cone, esfera, dá para calcular o volume pelo teorema de Pappus, considerando o barycentro e jogando no GeoGebra e obtendo essa superfície no GeoGebra. Então vocês aguardem, tá? Foi bacana, viu, Carmen? Tomara que seja aprovado o artigo. Se não for aprovado, a gente distribui, né? A gente manda para o pessoal por e-mail, né? Ninguém vai nos impedir de publicar isso, certo? Então, veja bem, o problema é tratado não somente de encontrar a solução matemática, o problema é tratado de encontrar outras soluções, outras possibilidades. E esse caso que a gente está falando, como calcular volume, por que dá para reduzir o volume por rotações, o que precisa para fazer isso? Usa polígonos, use polígonos. Mas polígono é reto, mas se você pensar em distâncias pequenas, ele desenha superfícies, curvas. E aí entra o cálculo diferencial, né, de infinitesimos. Olha quanta coisa. Aí a gente fala assim, eu tenho que seguir um roteiro, professor, para ensinar as pessoas. Tem que seguir roteiro coisa nenhuma. Tem que ensinar para o cara o que é necessário para resolver problemas. É por isso que a nossa matemática não atinge lugares maiores, porque a gente fica ensinando para o cara o que está lá no programinha, e aí no programinha o cara não consegue fazer intervenção na vida. Ele não consegue mobilizar aquilo quando ele precisa. Porque a gente ensina para o cara sempre aquilo para ele passar nas provas, para ele passar no Enem, para ele passar não sei o quê. A minha sugestão é outra. Ok? É que a gente usa matemática para ajudar a gente no que for preciso. Para construir jogos, para construir arte,
para ensinar na escola, para construir objetos, para construir aquilo que a gente quer construir. Beleza? Então eu fecho para a gente poder fazer uma pequena sessão de perguntas, né? Valeu! Obrigada, Sérgio. Perguntas? Moça lá, só um minutinho. O jogo ali que tu fez, eu queria perguntar, se tu faz no GeoGebra, por exemplo, tem como tu gerar um executável para tu poder usar ele fora, ou tem que ir sempre pelo GeoGebra para tu lidar com ele? Você faz no GeoGebra, você consegue publicar em planilha web no próprio site do GeoGebra, né? E a pessoa pode utilizar isso no dispositivo, como celular ou no computador. Mas ele não gera um compilado independente do GeoGebra, porque ele não criou essa possibilidade, porque ele não é especificamente feito para poder fazer isso, certo? O objetivo de quem criou o GeoGebra é que a pessoa sempre esteja usando o GeoGebra, né, nele ou nos objetos no site, ok? Mas você cria um objeto web, e aí você pode usar de qualquer dispositivo, mas não precisa compilar para isso, basta exportar a planilha web. Fala um pouquinho da tua tese sobre o GeoGebra. O curso de GeoGebra hoje está na 10ª edição, ele tem 75 pessoas que trabalham conosco. A Carmen é uma delas, a Isa, a Andréia, Denise. Tem mais alguém que é moderador aqui? E tem alguém aqui que é cursista dessa edição? Tá. Então, e esse curso nós temos 75 moderadores, que são esses colegas que trabalham voluntariamente, inclusive eu. E nós temos hoje 350 estudantes que fazem o curso. E na minha tese eu falo disso, eu falo de como que as pessoas produzem estando em ambientes colaborativos. Porque o curso tem uma coisa, a gente não avalia ninguém. A gente não diz para o sujeito, você fez errado, você fez certo. O cara tem acesso aos nossos materiais, que são vídeos e textos, e depois ele produz uma coisa e coloca num fórum. E quando ele coloca no fórum, ele conversa com os colegas sobre a produção dele e sobre a produção dos colegas. Então, a minha tese, eu vou discutir isso. Eu vou discutir o quanto que a colaboração e a interação é interessante para nós, professores. Porque eu tenho professores, nessa edição do curso, nós temos professores de todos os estados brasileiros e alguns de fora do Brasil. Só não de Roraima, nós não temos alunos dessa vez. Tá? Eu achava que o Acre não existia, mas eu acho que Roraima não existe. Né? Mas vamos ver na 11ª edição se vai ter aluno de Roraima. E veja bem, um sujeito que está lá no estado dele, na cidade dele, ele fala, agora eu tenho mais 70 pessoas com quem eu posso falar, trocar ideias, baixar materiais, produzir e ser julgado pelos meus colegas, julgado pelos colegas. Quanto que a gente tem de tempo para fazer isso na escola? Na sala de café, a gente chega rapidamente, toma um café, conversa uma coisa ou outra da dinâmica e não discute matemática, não discute produção. E é isso que eu discuto na minha tese. O quão interessante são esses espaços de colaboração. E nessa ideia de cultura livre, a gente coloca lá, olha, a gente tem que parar com esse negócio de ficar produzindo material e guardando esses materiais na nossa pasta de arquivo para ninguém usar. Tudo que eu produzo, que eu acho interessante, a primeira coisa que eu faço, eu jogo no Facebook, eu jogo na minha página, eu jogo no YouTube, eu crio um vídeo. Por quê? Para que isso resolveria ficar só comigo? Então essa é a cultura que a gente coloca no curso. Da pessoa compartilhar, trocar ideias, falar como fez, e levar para o outro poder usar, e eu usar e dizer, olha que experiência que foi aquela. Então na minha tese eu discuto isso. Então eu escrevi 8 artigos, 8 textos, onde eu falo desde do uso de tecnologia nos anos 90, quando eu era um auxiliar de almoxarifado de uma revista onde falava do uso de tecnologia, e falei, nunca vai acontecer isso, porque no artigo falava assim, nós vamos pagar conta pela internet, falando, nunca vai acontecer isso. Então na revista. E aí depois de alguns anos eu mordi a língua. Então eu escrevo desse momento, escrevo o que é o curso, escrevo sobre interação, colaboração, o que é o GeoGebra, como gravar e
e produzir videoaulas. Então ela é uma coxa de retalhos, né? Onde em cada texto eu falo de uma coisa que eu achei que era interessante falar. Não é um trabalho acadêmico assim, revisão teórica, metodologia, análise, conclusão. Não é assim, tá? Ela é aquilo que eu achei que deveria escrever, fui colocando ali, né? E esses textos foram publicados em revistas, e acho que tem só 2 que não foram publicados em revista ainda. Então tá aí. Fiz uma coisa que me dá maior tesão, entendeu? Era isso. Queria que eu passasse aqueles 4 anos e fosse legal no final. E eu estou super satisfeito com a minha tese. Ok? Não, eu chamei, eu quis, né, que você colocasse isso, que eu também fiz contigo o curso, né? Acho que ela estava na 6ª edição do GeoGebra. Eu te convidei para ser moderadora, você não aceitou, você lembra disso, né? Você tem essa dívida comigo, né? Tá bom. Então, não, eu acho que eu achei importante compartilhar com o pessoal, porque tem muitos que vão produzir, sei lá, pesquisa, TCC, dissertação, e eu acho que tem muita coisa a ser feita, né? Nas tecnologias, por exemplo, eu sei que tu mexe com o Scratch, eu também. Então, tem um campo ali que a gente pode trabalhar, inovar, né? Com a utilização das tecnologias no ensino de matemática. O meu próximo desafio, que eu estou dando uns 2 meses aí, é JavaScript. Porque tem uma bendita janela no GeoGebra lá que fala que aceita código em JavaScript, né? E me perguntam isso, eu não sei responder essas perguntas. Então, não perguntem isso para mim lá no grupo, certo? Perguntem para outros. Olha, como que faz isso no JavaScript? Eu falo assim, eu não sei, mas eu vou aprender, certo? Eu vou estudar esse negócio a partir desse mês, quando eu tenho um tempinho, e vou ter que aprender a lidar com isso, porque imagina você integrar, ó, o GeoGebra a gente consegue integrar os códigos internos, LaTeX, e JavaScript e matemática. Você precisa do que mais para construir o que você quiser de matemática, de objeto do GeoGebra? Não precisa de mais nada. Entendeu? Então, se você souber essas coisas, você lida bem. E você constrói objetos para a sua sala de aula, para o que você quiser. E, assim, a ideia não é só compartilhar objetos. A ideia é que o professor seja competente em fazer também. Na última aula ao vivo, um cara me perguntou, como eu construo uma caixa e vou colocando cubinhos nela, vou preenchendo ela com cubinhos. Eu falei, cara, que desafio legal. O professor deveria ser capaz de fazer isso. Aí eu usei um pouco de vetores ali, fiz uma caixa, comprimento, largura e altura que eu defino, e fui colocando cubinhos ali para ele mostrar na sala de aula dele que a unidade de volume é uma unidade cúbica. E quantos cubinhos cabem na caixa? Pô, a gente precisa disso para dar aula, precisa? Então o GeoGebra permite a gente construir isso. E está disponível lá no grupo hoje GeoGebra, está aberto lá, é só baixar e usar, ok? É isso.